Bora, galera, bem-vindo ao canal. Hoje aqui tá sem react, tá bom? Vamos trazer informações aqui importantes pra vocês. Gabigol aí suspenso, novamente aí. Suspenso não, o efeito suspensivo do jogador acabou caindo por aquele problema lá que teve lá na Corte Arbitral do Esporte, ao qual o jogador, junto com seu staff, né, os representantes, a parte jurídica e tudo mais, foram até o CAIS. Chegando lá, disseram, nem avisaram o jogador, nem avisaram seus responsáveis, nem o próprio Flamengo, que o julgamento tinha sido adiado. E para piorar, faltou um representante lá, né, da União. Eu não consigo falar aqui para vocês, que é a parte jurídica, eu não entendo, tá bom? Sou meio leigo nesse assunto. Mas não cumpriram com a parte lá do... Não foi pro Flamengo, nem foi por parte do Gabigol, foi parte lá do órgão. E com isso fez com que o efeito suspensivo do Gabigol caísse, né? O processo se reiniciasse novamente. E o efeito suspensivo do Gabigol caísse, e com isso ele tá afastado de novo, né? Tanto do futebol como do Flamengo, né? Não pode nem, inclusive, treinar no CT, tem que ficar fora a parte. Mas a comissão do jogador, né, a parte jurídica do jogador já entrou com um novo pedido, tá bom? E um novo efeito suspensivo para tentar acelerar o processo, né? Ninguém estava esperando, nem o jogador sabia, nem o próprio staff do jogador sabia, nem o próprio Flamengo também sabia. A gente teve essa notícia hoje pela manhã, pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto o GE que anunciou, como o Globo. O que aconteceu, né? Acabou caindo um efeito suspensivo, como teve esse reset aí do processo, já que uma das partes lá que não cabia nem o Flamengo, nem o jogador, não cumpriu lá, não mandou um representante, e com isso fez todo esse efeito aí, né? Toda essa bola de neve. Com isso o jogador tá fora, né? Tanto dos treinos como dos jogos. E mais os representantes, tanto do jogador como do próprio Flamengo, já estão tomando as medidas, né? As medidas possíveis para poder acelerar o processo e enviar o pedido de um novo recurso, né? Para a medida de isenção aí, desse efeito suspensivo para o jogador voltar à sua normalidade, tá bom? Infelizmente, pegou todo mundo de surpresa, ninguém tá esperando, mas vida que segue, né? O Flamengo continua aí fazendo sua parte para poder conseguir aí a primeira colocação do brasileiro, tá bom? Lembrando que esse meio de semana agora o Flamengo não joga, por virtude do próprio Internacional tá disputando a Sul-Americana, né? Sábado jogou diante do Juventude pela Copa do Brasil e hoje joga contra o Rosário Central pela Sul-Americana para tentar a classificação. Com esse jogo do Flamengo Internacional foi adiado, o Flamengo só joga esse final de semana diante do Criciúma, um jogo muito importante, tá certo? Em Brasília, inclusive os ingressos já começaram a ser vendidos, então a boa parte já vendendo já. Você que mora em Brasília, que não comprou ingresso ainda para assistir o jogo do Flamengo, por favor, compre se puder, né? Acompanhar o time do Flamengo, dar aquele apoio para poder a gente conseguir mais uma vitória e se aproximar dos líderes, né? Que nesse momento a diferença é 2 pontos, tá bom? Lembrando que tem um jogo aí entre Flamengo e Palmeiras, entre Palmeiras e o próprio Botafogo. Inclusive o empate seria bom pro Flamengo, né? Porque não distanciaria muito, ficaria a diferença de 3 pontos. E o Flamengo tem um jogo no final de semana contra o Criciúma. E ainda tem a confronto direto entre os dois, né? E facilitaria, né? Pro Flamengo buscar a liderança do campeonato, tá bom? Tivemos também no último jogo o próprio Gerson, né? O Coringa completou 200 jogos pelo Flamengo. Cada ano que passa, né? Tomando mais conta aí do Flamengo, né? Meu campo do Flamengo. Se tornar, hoje já é, né? Mas pode se tornar mais ídolo ainda do Flamengo, né? Hoje faz tudo no Flamengo. Tivemos também a renovação de contrato do Wesley. Lembrando que esse contrato ele já tinha sido renovado semana passada, tá bom? Mas hoje o Flamengo anunciou de forma oficial a renovação do contrato pelo Wesley. Cerca de 200 milhões de euros. Na cotação atual, né? Seria 1,1 bilhões de reais. E na minha opinião, muito exagero, né? Eu achei um absurdo. Nem o Vinícius Júnior, Paquetá principalmente, não valeu isso. Eu achei um pouco de exagero, não sei se os empresários do jogador cresceu os olhos ou o Flamengo viu isso com os olhos, ninguém sabe. Mas o Flamengo aumentou, triplicou seu salário, comprou mais 20%, mantinha 70% de direitos econômicos do jogador hoje, agora com essa renovação passou a 90% do passe, né, do jogador e triplicou seu salário, tá bom? 1,1 bilhões de valendo hoje, ninguém vai pagar isso, tá bom? Inclusive o próprio Wesley já recebeu oferta agora, por isso o Flamengo também adiantou esse processo de renovação. Mas na minha opinião, tá bom? Eu sei que o jogador tem crescido muito, tem jogado bastante. Só não foi bom o último jogo agora, né? Mas, na minha opinião, um absurdo esse valor de mercado dele hoje, né? Não vale isso, tá bom? 1 bilhão nem o Neymar, pelo amor de Deus, né? Eu achei um pouquinho de exagero da parte do Flamengo. E nenhum clube vai querer pagar isso, né? Então mais com o Wesley, né? Que é um lateral direito, a gente sabe como os valores dos laterais hoje. Nenhum chega a ser absurdo que o Flamengo colocou de multa, tá bom? Mas coloca aí a opinião de vocês. Tivemos um jovem que deixou o Flamengo, né? O atacante nigeriano Hassan Haruna, de 20 anos, deixou o Flamengo. O jovem estava emprestado até março de 2025. O Flamengo achou por bem não aproveitá-lo, né? E acabou dispensando o jogador, tá bom? O sub-20 aqui está comandado pelo Felipe Luiz, que está fazendo um bom trabalho, né? Inclusive ganhou esse final de semana agora dentro do Botafogo de virada, um jogo muito emocionante, o qual o time perdia por 2-0, o time virou no finalzinho 3-2. Inclusive teve um golaço lá, né? Eu achei muito bonito. Quem não viu aí os lances pode acompanhar, tá bom?
É só ir na Flá TV, você vai acompanhar os lances do Flamengo e Botafogo. Jogo muito bom mesmo do Felipe Luiz. Uma coisa que é importante, né? Como teve esse caso do Claudinho, inclusive o próprio Vene Casagrande trouxe, falando que mostraram pra ele, né? O vídeo que o Flamengo tava pra poder anunciar o jogador, como deu todo esse BO, né? O presidente do Zenit bateu o pé, acabou fazendo. A gente tá de saco cheio já. Pra mim, o Flamengo não ia mais atrás de jogador nenhum do Zenit, né? Toda a vida é isso. O Flamengo chega a um acordo com o Zenit, o Zenit dá sinal positivo, né? Dá ok. Quando chega na reta final, acaba dando pra trás. Isso já tá irritando já. Fosse o Flamengo tomar vergonha na cara e não encontrava nenhum jogador mais do Zenit. Partia pra outro campo. Todo ano a mesma coisa. Já vai fazer 2 anos seguidos aí. E o Flamengo tenta os jogadores do Zenit. E o Zenit acaba bagunçando, né? Acaba, vamos dizer, vacilando com o Flamengo, né? Felizmente é assim. O Wendel, o próprio Claudinho antes, né? Agora novamente de novo. E o Flamengo tem que partir pra outra. Mas o próprio Vene falou, né? Que ainda tem esperança que o Flamengo tente, mas tá agora nesse complicado, né? Porque o próprio presidente do Zenit ofereceu um processo de renovação pro jogador. A gente sabe que o jogador não quer ficar mais lá, tá bom? É vontade do próprio Claudinho. Ele quer retornar pro Brasil, dos times que dá prioridade ao Flamengo, né? Tava tudo ok já. Tanto por parte do jogador como por parte dos empresários. Aí o Zenit vai e faz essa palhaçada, infelizmente, tá bom? Lembrando que amanhã os uruguaios se representam, tá bom? Varela, Matiasina, o De La Cruz, o Arrascaeta. Volta amanhã, o Flamengo tinha dado 2 dias pra ele de folga, como participar da Copa América, né? Tava um pouco desgastado e tudo mais. O Flamengo achou melhor dar 2 dias de folga. E amanhã pela manhã, no treinamento do Flamengo, eles se reapresentam aí pra poder retomar a temporada, né? Terminar a preparação pro jogo importante diante do Criciúma, que vai ser esse final de semana. Flamengo e Criciúma, no Mané Garrincha, em Brasília, tá certo? Jogo muito importante aí pro Flamengo tentar aí voltar à liderança do campeonato, que nesse momento tá bem. Enquanto o Flamengo dispensou um, né? Acabou ficando com o outro. De acordo com o Deco, né? O Deco da RSRN aí, parceiro do YouTube. O Mengão está no próximo dia a realizar a aquisição do nigeriano Chola, né? Se não conhece o Chola, pode procurar aí na Flá TV que tem ele. Inclusive foi campeão da Libertadores pelo Flamengo. É a grande campanha do Flamengo, no finalzinho lá inclusive o Boca Juniors, o Flamengo perdeu 1-0. O jogo foi assim com um roteiro parecido diante do River Plate, o time principal, né? 2019 lá com o Jorge Jesus. Mesma coisa aconteceu com o time sub-20, finalzinho conseguimos fazer os 2 gols aí, um golaço inclusive, e o Flamengo acabou campeão da Libertadores pelo sub-20, com a participação aí do Chola, né? O representante do jogador estará em São Paulo amanhã para acompanhar a partida entre Corinthians e Flamengo pelo sub-20, tá certo? Quem trouxe essa informação foi o Lemos Santos, tá bom? Aí o nigeriano Chola aí tá fechado de vez aí com o Flamengo. Espero que tenham gostado do vídeo, se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Valeu!